Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Glória seja Deus. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mais uma vez, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Glória a Deus. Pode sentar aí, irmãos. Meus irmãos, eu quero pregar em 10 minutos. Eu falei com o pastor aqui, pastor, eu tenho que pregar em 10 minutos. Eu vou cortar a mensagem no meio, mas vai ser 10 minutos. Irmãos, eu orava esta noite, esta madrugada, e por volta das 2h30, 3 da manhã, de joelhos, eu falava com o Senhor assim, eu disse: Senhor, eu não aceito que o culto de amanhã seja um culto normal. Aleluia. Eu não aceito, Senhor. E que se o Senhor for fazer um movimento, eu não quero estar fora. E aí eu ali, orando ao Senhor, buscando ao Senhor, falando com Ele, e o Senhor enchendo meu coração concernente tudo o que aconteceu no culto nesta noite. Irmão, sou sincero, eu vou pregar, porque foi dada a ordem para pregar, mas e eu disse uma vez à pastora o seguinte: que se no culto o louvor ele for bom e a pregação for ruim, acabou o culto. Se o louvor for ruim e a pregação for boa, salvou. Então, eu estava falando com o Senhor, falei: Senhor, tem misericórdia, dá-me uma palavra. E o Senhor me deu esta palavra. Vamos para o que interessa, irmãos. Dia de Pentecostes é uma das mensagens pentecostais mais pregadas. É um texto em que a maioria das pessoas ou das igrejas que adquire um movimento espiritual se baseia-se em Atos capítulo 2. Só que para acontecer Atos capítulo 2, eu preciso entender um pouco do capítulo 1, aonde se inicia o dia de Pentecostes. 50 dias após a Páscoa, inicia-se o dia de Pentecostes. E durante 40 dias, aonde Jesus, ele ressuscitou, ele apareceu para os seus apóstolos, para os seus discípulos, e ele deu uma ordem para eles e falou assim: permaneça em Jerusalém para o cumprimento da promessa. Guarda isso aqui: permaneça em Jerusalém para o cumprimento da promessa. E o que eu quero falar aqui é: permaneça aonde você está para o cumprimento da promessa. Então, todas as vezes que eu fujo de algo que o Senhor me ordenou, de algo que o Senhor falou para mim, eu estou fugindo do cumprimento da promessa. E a maioria das vezes as pessoas pegam falando e dizendo: por que será que não está acontecendo? Porque às vezes nós fugimos do cumprimento da promessa. E a palavra foi: permaneça, porque vai vir sobre vocês a promessa do Pai. E esta promessa é para que vocês sejam minhas testemunhas. Então, irmãos, se inicia-se Atos capítulo 2. E Atos capítulo 2, versículo 1, que eu vou tomar como base, é:
E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E ouviu-se um som veemente como um vento impetuoso, e encheu toda a casa. Para que eu entenda isso aqui, você precisa entender uma coisa. Quando Deus, irmãos, Ele faz a visitação, no dia de Pentecostes, aqueles 120 crentes que ali estavam, não foi um movimento humano, não foi algo preparado pelos seres humanos, não foi eles que prepararam o ambiente, mas foi uma visitação de Deus naquele lugar, para o cumprimento de uma promessa, de uma profecia que havia sido determinada. Então, o dia de Pentecostes, esse mover do Espírito Santo, não aconteceu no primeiro dia, não aconteceu no segundo dia, não aconteceu no terceiro dia, também não foi ao quarto ou quinto, mas ao 10º dia, o Espírito Santo do Senhor desceu sobre o lugar, e aonde começou a selar aquilo que Deus, aquilo que Jesus havia falado para eles. Então, quando Deus, irmãos, Ele resolve mover esse lugar, não somos nós, os seres humanos, que fazemos com que esse movimento aconteça. Se Deus não visitar o ambiente, nada acontece. Então, meus queridos irmãos, eles estavam unidos em um só lugar, em um só propósito. Primeira coisa, a unidade. Se não houver uma unidade em um só propósito, não tem como, irmãos, algo acontecer. Porque no meio daqueles crentes, pastor Estevão, não havia divisão, não havia busca para si próprio, não havia alguém querer se exaltar, alguém se querer se aparecer. Não existia naquela unidade, naquela comunhão isso. Não, havia neles um propósito, e o propósito era que Deus cumprisse a promessa. Aleluia! E que se nós estivermos aqui, irmão, como igreja de Cristo, buscando meu próprio propósito, não vou receber a visitação de Deus. Então nós, como igreja, devemos que nos posicionar desta forma. Estamos aqui como um corpo de Cristo, e nesse corpo de Cristo nós temos que ter um propósito. E qual é o propósito que nós temos que ter nesta noite? É que Deus venha cumprir aquilo que Ele prometeu, é que Deus venha visitar com o seu poder, é que Deus derrame o seu Espírito sobre as nossas vidas. Mas para isso precisa ter a comunhão entre os irmãos. Eu não posso estar aqui, Deus, eu vou lá porque eu preciso encher-me, eu preciso receber, eu preciso ser cheio, eu preciso ouvir e receber a tua promessa, mas eu não estou pensando nos meus irmãos, porque nós, como igreja, nós temos que pensar em conjunto, porque, irmãos, onde há causa espiritual, Deus não visita. Onde há causa espiritual, não há movimento do Espírito. Onde há, irmão, deflagração espiritual, Deus não derrama o seu poder. Então Deus, Ele está agindo nesta noite em nosso meio, e começou sobre o seu derramamento, sobre o seu avivamento, sobre a sua presença, sobre o nosso meio. Mas isso não é para que eu singularmente me beneficie, não, é para que nós, como igreja de Cristo, sejamos todos beneficiados pela presença de Deus. Porque, irmãos, o que é unidade? Se você pegar um carvão e deixar ele sozinho, ele vai se apagar. Mas se juntar os carvão, ele vai se acender e gerar um fogo. Assim é o cristão, irmãos. Assim é a igreja. Assim somos nós. Quando nós nos unimos, o fogo do Espírito de Deus, ele desce sobre o ambiente, ele desce sobre o lugar, e todos começam a ser cheios da presença de Deus. Eu disse ao Senhor Deus, eu não aceito que a tua presença, a tua glória, o teu poder, a tua manifestação seja um ou dois que receba. Nós estamos em uma igreja, irmãos, aonde a presença de Deus está. E eu quero que nessa noite, eu quero profetizar e falar para você que nós não deveremos sair daqui hoje da mesma forma que ela entramos. É noite de nós sairmos daqui cheios da presença de Deus, enchendo mais este vaso, assim como já aconteceu neste lugar, nesta noite, irmão. Aleluia! Vou dizer outra coisa aqui. Se você pegar um copo agora e
embriaga. Ele não vai haver espaço para mais nada. Aleluia! Porque às vezes eu me pergunto, perdoe-me, irmãos, o que eu vou falar aqui, mas às vezes eu fico pensando como é que a pessoa está cheia do Espírito Santo. A pessoa está cheia do poder de Deus, mas existe nela espaço para preencher com coisas que não são de Deus. Existe espaço para fofoca, para contenda, para mentira, para preguiça. Porque eu não entendo como a pessoa cheia do Espírito Santo, ela não consegue se envolver com a obra de Deus. Eu não entendo que enchimento do Espírito Santo é esse. Porque se você é cheio do Espírito Santo, você não tem espaço para estas coisas de fora vir prejudicar a sua vida espiritual. Quem está cheio do Espírito Santo, irmão, ele está igual uma antena, ele está ligado para aquilo que vem do alto. Então o grande problema, às vezes nós, irmão, nós outros, é esse, porque estamos cheios do Espírito Santo, mas damos vaga e espaço para as coisas que não são de Deus entrar. E se nós estamos cheios do Espírito Santo, irmão, para que eu quero ser cheio do Espírito Santo? Por que eu sou cheio do Espírito Santo? Por que eu tenho a presença de Deus? Você já se perguntou isso? Por que eu estou cheio do Espírito Santo? Para que eu devo ser cheio do Espírito Santo? Aleluia! Então, irmãos, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não existe espaço para outra coisa a não ser para a adoração, para o serviço, para o louvor, para a glória, para amar, para pregar, para adorar, para servir, para bendizer, para ter alegria. Irmãos, eu sou cheio do Espírito Santo. Mas aí você pode perguntar, pastor, mas no momento, irmão, que às vezes eu estou triste, abatido, vai ter esse momento que você vai chegar na igreja, claro. Tem esse dia, pastora, que às vezes eu venho para a igreja, nós vamos para a igreja até se arrastando. Acontece esses dias. Acontece esse momento que às vezes, Senhor, eu vou porque eu tenho que ir. Mas isso, irmãos, são momentos que acontecem nas nossas vidas. Às vezes nós nos entristecemos. Eu ia pregar hoje, sabe sobre o quê? Os tipos de oração que Deus ouve. Aí, eu quero concluir a minha fala e eu falo sério. Aí ele vai dizer assim: vem o som de um vento impetuoso. O vento, quando chega em um ambiente, ele modifica a atmosfera natural. Aleluia! Porque o vento que vem do céu, irmãos, ele modifica o ambiente que nós estamos. Porque quando o Espírito de Deus desce, ele muda o ambiente. O ambiente não é o mesmo, o ambiente não é a mesma coisa. O ambiente ele é modificado, irmão. Quando o Espírito Santo do Senhor desce, há um rebuliço, há um movimento, há, irmãos, aleluia, um fogo que acende. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, sentados, orando. E no meio dessa oração, de repente, ouve-se um som, um vento, um barulho, e desceu sobre eles o poder de Deus, como fogo sobre aqueles homens, e eles foram cheios e começaram a falar em outras línguas. Mas aí eu pergunto, para que nós somos cheios do Espírito Santo? Para que nós somos cheios do Espírito Santo? Quando eles terminam de receber a presença de Deus ali, naquele lugar, a promessa que foi dada, a promessa que aconteceu ali, eles se levantam para o testemunho de uma ousadia tão grande para anunciar a palavra de Deus. E Pedro se levanta a pregar naquele lugar, porque eu sou cheio do Espírito Santo para ser o quê?
testemunha daquilo que o Senhor faz. Então nós estamos cheios do Espírito Santo para sermos testemunhas das maravilhas do Senhor. Não confundam, irmão. Eu gosto, eu amo, eu quero, eu adoro rodar o mistério do poder de Deus. Mas ser cheio do Espírito Santo não é só isso. Ser cheio do Espírito Santo não é só eu me enxugar aqui com a toalha e rodar de um pé só. Não é. O Espírito, ser cheio do Espírito Santo, não está baseado só nisso. Porque quem é cheio do Espírito Santo produz frutos. Então nós, como igreja, eu falei de unidade aqui, pastora, já que nós estamos aqui como igreja em uma só fé, em uma só unidade, irmão, buscando um propósito. Para que eu quero esse propósito? Para o benefício da igreja, da obra de Deus. Então começa em 120, ganha quase 5 mil, e a igreja começa a crescer. Espera aí, irmão, se eu não sou cheio do Espírito Santo, para que a minha igreja se multiplique, tem alguma coisa errada. Eu estou pensando só em mim. Então temos que ser cheios do Espírito Santo para ser testemunha das maravilhas de Deus e fazer por onde a obra do Senhor continue sendo multiplicada. Deus continue enviando os salvos, Deus continue salvando, Deus continue renovando, curando, fazendo sinais e maravilhas. Para que eu sou cheio do Espírito Santo? Eu paro agora. Para que eu sou cheio do Espírito Santo? Será que depois de tudo que aconteceu aqui hoje, e chegar em casa e amanhã já esquecemos do que aconteceu hoje? Será que quando saímos daqui, e se alguém te falar, não, você estava no cultava, o que foi que aconteceu lá? Qual foi a pregação? Qual foi o louvor? O que foi que Deus fez? E você não lembrava? Irmãos cheios do Espírito Santo. Eu quero chamar vocês para ser cheios do Espírito Santo com diferença. Cheio do Espírito Santo para produzir frutos. Aleluia! Para produzirmos fruto, irmão. Aleluia! Porque imagina eu com a jaqueta agora, todo mundo eu pulo. Todo mundo eu roço. Eu uma praça, amiga, eu pico de bule. É cheio. Mas é só aqui no mundo. É só no mundo. Encerrar agora. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outra língua conforme o Espírito Santo nos concedia que falasse. Em Jerusalém habitavam judeus e varões de todas as regiões, todas as nações que estavam debaixo dos céus. E correndo aquela voz, juntou-se a multidão que estava confusa, porque cada um ouvisse falar na sua própria língua. E todos perseveravam nas maravilhas, dizendo uns aos outros: por quê? Não são galileus estes homens que estão falando? Eu sempre disse, e vou continuar dizendo, um culto como esse que aconteceu aqui, missionário Amanda, e outros que já aconteceram aqui, existe muito incrédulos. Sabe como é que eu vou falar isso aqui, para os irmãos entenderem? É que ele não consegue entender, ele não consegue assimilar, ele não consegue perceber, pastora, a grandiosidade que foi o poder de Deus. Então, ele está no lugar, ele está no ambiente, ele está participando, e Deus movimenta, move-se o lugar, mas ele está do mesmo jeito. Ele está do mesmo jeito. E aí, não sente nada, critica quem sentiu. Eu mesmo não senti nada daquilo ali, para mim sei não. Irmãos, quando o Espírito Santo ele desce, ele modifica o ambiente. Aleluia. E ele transforma. Aleluia. E eu quero, irmãos, neste momento, já encerrar aqui. E eu quero só fazer uma oração, irmão, para que eu possa devolver a palavra de Deus. E que
seus irmãos, com a permissão da minha pastora, puderem ficar sobre os seus pés. Eu não sei se você, como é que está, e por incrível que pareça, na revelação de Deus, pastor Steve, tudo aconteceu aqui, olha, eu preparei casa, na minha oração da noite, pastor, de madrugada, a pastora falou comigo, quase 2 horas da manhã, eu estava acordado. Passei a noite toda, falei assim, Senhor, se eu pregar, o Senhor faça, se eu não pregar, o Senhor faça também. E aí eu, nesta oração, tudo que Deus usou a pastora para fazer aqui, foi o que o Senhor tinha falado comigo. Das mãos, abraçar, sabe por quê? Porque significa unanimidade. E aonde há unanimidade, há liberdade, há espaço para a presença de Deus. Há liberdade para essa coisa. E eu também tinha pensado, por Senhor, eu preciso ver esse povo sendo batizado. Meu Deus, não vejo como sendo renovado em língua estranha, a gente não está vendo isso. Senhor, Deus usou a serva aqui para falar. Por isso que eu falei, pastor, vou cortar metade, a mensagem na metade. Porque tudo que estava na pregação, Deus já usou o pastor para falar. Você pode, mais uma vez, juntamente, dar a mão ao seu irmão, quer dizer, dar a mão. Dá a mão dele. Eu tenho 3 minutos para entregar o microfone. Dá a mão ao seu irmão. Então, meus irmãos, o avivamento, ele começa no ambiente, mas ele não está vinculado simplesmente ao espaço. Começa no ambiente. O avivamento começa no ambiente. Você pode falar comigo essas palavras: Senhor, acende em mim o fogo do teu Espírito, que eu seja testemunha viva do teu poder. Vento sopra sobre mim, sopra sobre esta igreja, sopra sobre a minha casa. Enche-me do teu Espírito, enche-me do teu poder. Derrama nessa noite, como foi no dia de Pentecostes, que eu saia daqui cheio, transportante da tua presença. Deus, eu não aceito viver sem viver a tua presença, sem ter experiências contigo, sem ser testemunha das tuas obras. Senhor, que eu seja mais um que vai acrescentar os salvos na tua obra. Em nome de Jesus, eu te peço, aviva a minha vida, os meus sonhos, renova a unção que o Senhor me deu. Deus, usa-me como instrumento na tua casa. Que nesta noite eu tire de mim toda a vaidade, tudo que não provém de ti, tudo que tem impedido, tem sido empecilho para o manifestar do teu poder. Deus, em nome de Jesus, agora vamos orar. Senhor, agora, em nome de Jesus, o teu filho, Senhor, assim como o Senhor moveu-se o lugar, moveu o ambiente, moveu o cenáculo em que estavam reunidos, e o sinal, Senhor, foi o derramamento do teu Espírito. Assim como foi, Senhor, no dia de Pentecostes, eu clamo ao Senhor, eu peço a Ti nessa noite, que nós possamos navegar na presença do teu Espírito, que nós possamos, Senhor, navegar na presença do teu Espírito. Senhor da glória, enche-nos mais uma vez, enche-nos mais uma vez, Senhor, enche-nos